Bom dia, meus queridos amigos. Como eu falei a vocês que eu ia fazer um mergulho muito profundo em mim mesma, estou fazendo uma bela faxina, ao mesmo tempo em que estou percorrendo meu passado, com o objetivo de fazer mais uma live hoje. E desde o amanhecer que eu venho me deparando com uma coisa muito interessante nesta minha revisão, nesse meu processo de reflexão. A grande diferença entre o para quê, porquê e o como. Talvez, inclusive, tendo sido embebida e envolvida pelo filme de ontem, o Soul, que me trouxe coisas muito interessantes, isso foi se clareando desde ontem à noite até agora o meu amanhecer, e na minha meditação foi se objetivando essa clareza de visão. Qual a diferença entre o para quê, o porquê e o como? Para que eu faço isso? É um questionamento. Quando eu fiz o curso de Process Inquiry e Spiritual Inquiry com Stefano, essas três coisas eram pontuadas com muita frequência. Para que você faz, por que você faz e como você faz? Onde mora a nossa alma, onde mora a nossa essência, onde mora aquilo que realmente nos move, é no como. Portanto, se eu quero aprimorar-me diante de mim mesmo, eu preciso observar cada vez com mais profundidade o meu como. Ok. Então, agora vamos transferir esses três pontos para a metodologia de Moitaquá. Para que, por que e como? Onde mora o como? Na medula óssea. Para que eu faço? Normalmente eu sou impulsionado para fazer alguma coisa com este para que pautado, amarrado no desejo, na vontade de ter um retorno de fora, da plateia. Eu vou lá no campo do teatro, que eu estou revisitando bastante esses dias, principalmente hoje, e eu vejo o quanto que eu aprendi no teatro sobre este para quê. Para que eu uso tal entonação de voz? Para que eu uso tal gesto? Para que o diretor me burila nesse sentido? No teatro fica mais claro porque tem a palavra, mas também existe isso na dança, no balé. Para quê? Para que eu possa extrair da plateia uma reação que vai me dar suporte ao próximo passo da cena. Então, se eu estou num fato de vida e eu vou usar esse para quê? Para que eu falo isso? Para que eu ajo dessa forma? Para que eu realizo isso desta maneira? Para atrair a atenção de quem está do lado de fora. Então, esse para quê, ele vai se reverberar muito mais fortemente no corpo etéreo, no superego. O superego vai na frente do ego e ele vai realizando para quês. Para quê? Para quê? Para quê? Eu faço isso para quê? Com que intenção? E tudo isso voltado para fora. Isso não vem para dentro. Isso é para fora. É o movimento que vai nos direcionar para a comunicação externa, tão importante quanto a interna. Então, o para quê vai ali, né? No corpo etéreo, abrindo caminho, na plateia. Quando estudamos um texto, o diretor, ele nos dirige e nos diz, aqui você vai fazer assim,
porque eu quero que a plateia reverbere X, para que a cena se complemente, né? Então, o porquê não é também nosso. O porquê é resultado desse para quê. Eu jogo para fora, aguardo a onda de reverberação e processo no porquê. Aonde se processa esse porquê? No corpo físico. No corpo físico, no nosso sistema nervoso periférico. Então, vem a onda. A onda vem de onde? Vem de mim, lógico que vem de mim. Vou cortar esse vídeo e começar outro. Não tem como a onda não vir de mim, tudo brota de mim. Brota de mim e vai no pra quê? Vai lá na frente, lá no corpo etéreo. E aí vai reverberando no corpo etéreo, buscando o quê? Retorno. O retorno vem e chega onde? No porquê. Chega no corpo físico, chega nas redes do sistema nervoso periférico. E ali ele começa a construir processos de ação-reação dentro do sistema, nas vísceras, nas cadeias musculares e nas cadeias epiteliais. Então, ele vai construindo movimentos no nosso corpo. E todos esses movimentos, eles vão estar pautados e baseados nessa inter-relação do porquê para o para quê. Por que eu faço? Para que eu faço? Para que eu faço? Por que eu faço? Então, eu fico ali naquela conversa entre o ego e o superego. E eu vou conversando e vou construindo as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas reações, baseado nesse processo de inter-relação. Esse processo de inter-relação, por sua vez, vai nublando a nossa capacidade de sentir, de perceber, de intuir o que é que nós realmente estamos fazendo. Ou seja, estamos usando o nosso como. De que maneira? O que é o nosso como? É a nossa alma, a nossa essência, a nossa medula óssea. É o nosso querer verdadeiro, é o que nos enraiza, é o que nos faz ser quem somos. Esse processo é medular. Esse processo é medular. Aconteceu uma coisa interessante, eu estou seguindo uma página do Instagram, que é de um jovem que segue a calendário maia. E ele colocou lá aquelas coisas que tem no Instagram para perguntar o que você quer perguntar sobre energia. E eu perguntei, como você vê a energia medular? E ele respondeu, isto é coisa científica. Então, veja bem, energia medular, a coisa científica, para uma pessoa que lida com energia quântica, para mim, é ciência. Para ele, não deve ser. Cada um tem sua visão. Eu vejo como ciência. Então, o que é que eu percebo? Que vamos pela vida fora usando o quê? O superego e o ego e o superego e o ego e o superego. Om, om, om. E quanto mais usamos o ego e o superego, mais nos distanciamos da essência, da alma, do como. Eu percebi claramente isso em mim. Eu venho revendo, revivendo, renovando, me revivendo, me refletindo, com o objetivo de realmente me conhecer. E quanto mais eu faço isso, mais eu vejo que eu não me conheço. São 70 anos navegando nisso, né? Meus desejos, meus sonhos, navegando aonde? No ego e no superego, no pra quê e no porquê. Então, o desejo, ele fica todo ele voltado para fora. Ele fica todo ele voltado para as consequências dessas ondas vibratórias. Acontece que se eu não chego
no meu como, eu não amplio a minha consciência. Por conseguinte, eu não vou ser capaz de captar, de acordo com o meu ser, essas ondas de retorno. Aí vai dizer assim, mas não existe onda de retorno? Lógico que existe, elas estão indo e voltando, de onde para onde? Do ego para o superego para o ego, de ego para o superego. Então, daí vem a sensação de que estamos realmente chegando em nós. Estamos. Não é que a gente não esteja. Está chegando. Está chegando numa maneira diferente de perceber essas ondas de retorno, que são do para quê para o porquê. Acontece que se você fica se reverberando entre o para quê e o porquê, e o porquê, você não consegue conscientizar o seu como. Ou seja, o que é que você realmente passa para o outro quando você realiza essa onda de retorno que fica gerando entre o para quê e o porquê? É por isso que a humanidade está onde está, que não evolui, continua no mesmo estágio de milênios atrás. Porque não se chega, se você não chega na qualidade da sua essência, do seu ser, como você vai codificar a onda de retorno que você adquire nessas idas e vindas do para quê e o porquê? Então você fica entre o corpo físico e o corpo etéreo. Dizer que não há processo evolutivo nisso, lógico que há. Que você não consegue colher coisas disso, lógico que colhe. Lógico, é uma lógica perfeita. Você vai colher. Por que você vai colher? Porque você está usando o seu instrumento. Você está usando a sua matéria. Se você usa o que é seu, obviamente você vai recolher. Você vai colher, você vai recolher, você vai amealhar novos aprendizados com relação a você. Mas é muito importante percebermos que essas ondas de retorno que ficam mareando, permeando o corpo físico e o corpo etéreo, elas não alteram a estrutura do seu ser, porque a estrutura está no corpo ósseo. O que vai realmente levar você a novas ações, novas propostas, com estrutura, com embasamento, com enraizamento, com amadurecimento e com uma consciência mais plena do que é que você está fazendo, aí sim, aí quando você chega lá na medula, no como, esse como vai dizer para você para que serve o para quê e para que serve o porquê. Vem lá do como. O como vai descartando, ele diz, mas para que você vai fazer isso? Aí vem a reflexão, você está fazendo isso para quê? Aí você vai lá na plateia, para que você precisa do retorno da plateia? Dá para você ficar com o retorno seu consigo mesmo? Por que você vai agir dessa forma, desta maneira? Não é o que você faz, e sim como você faz. O que, ele mora no como. É ele que vai te dar a estrutura, o enraizamento, o empoderamento das suas ações, reações moleculares. Eu quis trazer isso para vocês, porque isso está vindo para mim de uma maneira muito forte. Para eu chegar nisso, eu precisei esmiuçar muito, e estou esmiuçando muito todos os movimentos que envolvem o ego e o superego, porque eu fui construída nele, lógico. Foi o ego e o superego dos meus pais, dos meus familiares, que me construiu. Se eu estou viva hoje, foi porque lá atrás
este movimento que veio deles, que é um movimento milenar, ego, superego, me trouxe até aqui. Eu vim navegando em ondas caudalosas, tendo por base esse tipo de orientação. E por isso eu me distanciei tanto do meu como. Porque foram orientações fortes, foram orientações poderosas, foram orientações baseadas e pautadas em pessoas que nunca deixaram de vivenciar a vida, que nunca se encolheram, que nunca se recolheram, que iam à luta, iam à guerra e faziam da vida uma guerra. E faziam de tudo que realizaram uma conquista num campo de batalha. Chegar ao ponto que estou chegando, estou aprendendo. Agradeço muito a todos esses processos que me trouxeram até aqui. Todos eles, sem exceção. Se eu não tivesse vivenciado, se eu não tivesse me jogado, se eu não tivesse ido à luta e à guerra, como sempre me jogaram para ir, nunca me deixaram ficar quieta, eu não teria aprendido. Tudo bem, eu aprendi por um caminho, por uma trilha que eu não quero mais para mim. Para mim, não serve mais. Porque eu não quero guerra, eu não quero conflito, eu não quero atrito, eu quero paz, eu quero tranquilidade. E eu vim 70 anos buscando isso. E agora eu chego e enxergo o meu como. Reverencio todos os meus para quê, por quê. E o meu o quê me questiona. O que você quer, Moema? E eu respondo, paz. Paz. Porque sem paz eu não chego no amor. E eu sei que eu vim com muito amor para dar. Hoje eu fiz uma partilha muito bonita pela manhã e eu ouvi: você me ensinou o caminho da vida e eu estava naufragando nas turbulências da guerra. Uma vez eu aprendi com o meu querido Stefano: se você passa ao lado de um pântano e tem alguém se afogando, o que você vai fazer? Você vai entrar no pântano para ajudar a tirar a pessoa? O que vai acontecer com você? E foi isso que eu vim fazendo, mergulhando no pântano, na esperança que eu tivesse força suficiente para tirar de dentro do pântano. Essa sensação dessa força, desse poder, vem exatamente dessa brincadeira do para quê, por quê, entre corpo físico e corpo etéreo. O ego e o superego me dá a sensação de que eu posso entrar no pântano, porque eu sou forte, eu vou bater braço, eu vou tirar aquela pessoa de dentro do pântano. E o meu querido Stefano olhou para mim e falou: não se iluda, porque se você entrar no pântano, você vai ser a primeira que vai afundar. Sabe por quê? Porque você sabe que aquilo ali é um pântano. Quem caiu ali pensava que era uma terra firme, mas você está de fora e você sabe que aquilo ali é um pântano. Fortaleça a sua estrutura e jogue uma corda. Quem está no pântano, se quiser segurar na corda, vai segurar.
Vai depender do desejo de quem está no pântano ter forças para segurar essa corda. Você amarra a corda numa árvore, deixe que a pessoa saia sozinha. Eu venho permeando esse caminho, muito difícil de galgar, de permear, com todo esse desejo guardado no peito de ajudar o próximo. Mas eu estou chegando. Eu estou chegando. E com a ajuda do universo, eu vou firmar todas essas cordas minhas dentro de mim. A mim cabe apenas amarrar a corda na árvore. Agora eu vou deixar aqui para vocês e com vocês alguns questionamentos. Voltando, como sempre, para a teoria e a metodologia de Moitaquá. Quando você faz um trabalho com o seu corpo, um exercício qualquer, que seja de levantar os dedos e descer um de cada vez lá embaixo no pé, por que é importante? Porque é importante você dar um tempo para observar, perceber e sentir as diferenças a cada vez que você repete o movimento. Por quê? Para quê? O que você vai querer ao realizar esta proposta de movimento dentro da metodologia de Moitaquá? Levantar o dedo e descer um de cada vez pode e vai fazer parte de várias teorias de trabalho corporal. É muito utilizado, inclusive, nos movimentos de expressão corporal que eu aprendi com o Klaus. O questionamento é: por quê e para quê? O outro questionamento é: qual a importância de você descobrir este porquê e este para quê? O que é que você vai construir em você quando você descobrir o porquê e o para quê daquele momento? Ou seja, se você levantou os dedos e desceu um de cada vez e dá um tempo para absorver, observar, deixar processar essa primeira vez, o que é que você colhe como porquê, como para quê, o que você colhe e de que maneira você vai conduzir isso para o seu como. Quando você fizer a segunda vez a mesma proposta, no mesmo pé, com os mesmos dedos, o que você vai colher? Para quê? Por quê? O que você vai levar para o seu como? E assim por diante. Na terceira vez, como será? E se você compara a primeira com a segunda e a terceira, o que você está colhendo para a sua consciência e para o seu como? Brincadeiras de final de ano, propostas de reflexão.